E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu não sei por onde eu começo. Eu só sei, assim, senta que lá vem história, porque esse vídeo vai ser muito longo, não tem como eu fazer ele curto e ele vai ter muitos spoilers. Então hoje a gente vai contar a história da Revolução dos Bichos, é um livro de George Orwell. E esse vídeo ele não vai ser sobre o que o livro é. Isso você tem um monte de booktuber que fala sobre a obra em si, e você tem historiadores e você tem filósofos discorrendo a respeito desse livro também. Se você realmente gostar da história, é muito interessante que você vá para essas leituras. Tem uma booktuber que eu admiro muito, que é a Tatiana Feltrin, e eu lembro de há muitos anos ter visto um vídeo dela falando justamente sobre essa obra. Eu vou ficar muito feliz se vocês também forem atrás disso. Se vocês forem buscar debates de historiadores e de filósofos falando sobre isso. Se vocês lerem o livro, eu vou ficar mais feliz ainda. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é preciso ser um grande intelectual, não é preciso ser um ávido leitor para entender muito bem esse livro, e eu vou explicar por quê. Ele é uma obra-prima da literatura mundial. Só que, assim, diferente dos Lusíadas, que é uma obra-prima, né, de forma, e você lê e não entende nada e é pesadíssimo, diferente de um República, que quando você lê você tem que pensar muito, e você ainda perde muita coisa porque a gente não alcança a vivência deles e o conhecimento que eles tinham. Revolução dos Bichos parece que está vendo o Cocoricó, parece que está vendo a fazendinha do mundo Bita, porque é uma alegoria feita com animais de uma fazenda, e é super fácil porque os anseios, os desejos, os valores, as ideias, o propósito, é tudo muito básico, muito humano também, e portanto é muito fácil de entender. É uma leitura super fluida. E você diz, Fausto, mas eu não sou burguês, eu não tenho dinheiro para sair comprando livro. Eu paguei menos de R$30 no site da Amazon para o Kindle. Eu tenho aqui as minhas marcações, eu adoro, eu não vou compartilhar com vocês porque não vem ao caso. Mas se você não tiver esses 30 conto, não tem problema, porque como é um livro de um escritor que já faleceu há muito tempo, ele já é de domínio público, então editora nenhuma precisa dar dinheiro para a família dele, ou para o escritor ou para a família. Você não precisa gastar com direitos autorais, logo você não incorre em crime quando você coloca Fazenda dos Revolução dos Bichos, George Orwell, PDF download. Você não está cometendo crime. Por exemplo, um outro livro que o George Orwell escreveu é o 1984. Só para vocês terem uma ideia do quão foda é esse livro, todos os programas Big Brother, o programa em si, ele tira esse Big Brother de uma expressão deste livro, que é uma distopia desse escritor, que lá atrás ele escreveu sobre um mundo que ele imaginava, num ano qualquer aleatório, em que o Estado tudo vê, tudo observa, em que as pessoas não têm privacidade. E aí você fala, nossa, Fausto, mas isso é uma distopia, o mundo nunca vai chegar a ser o que é isso. Só que aí hoje você vê a China com os pontos de contribuição social deles, e você vê, por exemplo, o Pix chegando aqui para estar vinculado ao seu nome e ao seu smartphone, e aí você tem total exposição de todas as suas transações financeiras, deixando você cada vez mais observável. Então, assim, se o governo ele tem acesso ao meu cartão de crédito, então ele imediatamente sabe que eu só gasto na Amazon e na Payrabis, por exemplo. Enfim, o que eu digo vocês podem baixar o Revolução dos Bichos de graça para ler, e ele tem uma leitura muito acessível por trabalhar as coisas de forma muito simples. Agora vamos entender de onde foi que esse livro saiu. George Orwell é um cara que usou esse nome para poder escrever, e vocês vão entender o porquê, e é compreensível. O nome do cara era Eric, ele nasceu numa colônia britânica na Índia. Ele era repórter, estudioso, e aí o que aconteceu? Ele viveu a Guerra Espanhola muito de perto, tomou um tiro na garganta, quase morreu com isso. E ele tinha vontade de escrever o que ele via, só que ele via que ele não podia, principalmente sobre a Revolução Russa. Ele tinha vontade de escrever sobre a Revolução Russa e não conseguia, porque ele era censurado.
Hoje a gente reclama de censura, a gente não tem ideia do que era ser contra o governo na época da ditadura militar. A gente acha que naquela época é ruim, mas não sabe como que era tentar falar da União Soviética em textos jornalísticos estando na Europa. Diferente dos Estados Unidos, que estava geograficamente muito longe, estava relativamente muito seguro para ficar dando farpada no Império Russo, a Inglaterra, que estava ali no meio da Europa, ela tinha com que se preocupar e ela tinha muita cautela com o que ela publicava em relação ao que acontecia na Revolução Russa. E o George Orwell, ele inventou esse nome justamente para esconder um pouco e para, talvez, né, acredito eu, uma leitura que eu faço, para que ninguém pegasse o Eric. Ele escreveu sobre o pseudônimo de George Orwell, sobre essa Revolução Russa, fazendo uma alegoria usando personagens, usando animais. Mesmo assim, na época ele teve dificuldade de publicar o livro dele, porque a história da Revolução Russa era muito conhecida, os personagens eram muito conhecidos. Se hoje a gente conhece muito bem quem é Bolsonaro, quem é Rodrigo Maia, quem é o Ciro Gomes, quando você olha para essas pessoas, já faz parte do seu dia a dia escutar o que elas fazem e quem elas são. Na época dele, falar sobre personagens da Revolução Russa, falar de Lenin, falar de Trotsky, falar de Stalin, qualquer referência, qualquer historiazinha que você contasse, as pessoas identificavam e ligavam diretamente à pessoa. Por isso o livro dele foi dado de graça para os Estados Unidos para quem quisesse ler, mas foi proibido na Rússia, na China, e teve muita restrição na Europa, e a gente vai entender muito bem o porquê. E aí você fala, Fausto, não me interesso por Revolução Russa e não me interesso, porque eu acho complexo demais para mim e tá fora do meu campo de interesse. Revolução dos Bichos, embora tenha personagens emblemáticos que fizeram parte da Revolução Russa, e, gente, eu não manjo de Revolução Russa também não. O meu conhecimento dessa revolução é muitíssimo superficial. Mas embora ele trate sobre isso, é uma obra que trata muito bem o comunismo idealizado. Segure seus gatilhos, porque às vezes a gente fala comunismo e as pessoas já começam a latir. Leva o PT para tua casa. PT bom é PT morto. Enfim. É muito interessante porque esse livro vai tratar sobre comunismo de uma forma bastante humana. Ao invés de tratar isso de forma ideológica, é como se você tivesse a oportunidade de observar o comportamento humano quando pessoas se juntam e o que é que você precisa fazer para manter o controle, para manter poder. Então, ao mesmo tempo que é uma severa crítica ao comunismo, ele critica não o comunismo idealizado, mas aquilo que as pessoas se submetem para conseguir o que elas querem, que na grande maioria das vezes é o poder. Você não precisa se interessar por comunismo, mas é melhor que você estude e entenda por que ele nunca funcionou e por que provavelmente ele jamais funcionaria. É melhor que você tenha essa visão analítica da coisa por um mínimo de conhecimento de causa do que ficar reproduzindo um conteúdo gerado intencionalmente que faz com que você tenha medo dele, que faz com que estudar comunismo seja uma coisa pavorosa, como se ele fosse venenoso, como se ele fosse de intoxicar pelo simples fato de você ter contato com ele. Porque o comunismo, ele virou o satanismo do crente, ele virou o espiritismo da Testemunha de Jeová. Desculpa, eu tomei liberdade para fazer umas analogias aqui bem porcas, mas eu quero que vocês entendam que o comunismo ele precisa ser entendido e debatido e descartado. Ele não pode ser um fantasma batendo a sua porta querendo roubar a sua casa a qualquer momento só porque você tem duas, entende? Porque esse medo ele pode ser usado contra você para te controlar, e esse livro, A Revolução dos Bichos, vai falar muito sobre isso, sobre o quanto medo de um fantasma pode fazer com que você aceite coisas absurdas debaixo do seu nariz sem que você perceba que você está sendo explorado, extorquido, usado. É para o benefício de pessoas que não são você e a sua família. Esse livro é brilhante no sentido de falar sobre isso. Por isso que, independente do seu viés político, independente de você ter nojo de comunismo ou não, independente de você ter interesse na Revolução Russa ou não, deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas para que as crianças tivessem mais discernimento. Só que as escolas de hoje não são feitas para que as crianças tenham discernimento e para que pensem por si.
Eu já alerto vocês que eu vou fazer um vídeo, não a respeito do livro em si, como algum outro booktuber faria. Eu vou fazer uma leitura do que esse livro representa para mim, a minha leitura em relação a ela, e ela é incompleta porque nenhuma narrativa pode ser completa em si. Então eu preciso que você leia ou que você escute outras pessoas falando sobre ele, e tem debates aí disponíveis sobre filósofos, historiadores, que é muito legal, é muito interessante. 10 minutos depois, então a gente entra na história do livro em si. E vamos lá. Tá vendo como eu poderia resumir esse livro todo numa única rushada aqui? Então, o velho major, ele chama uma reunião secreta entre os animais. Eles começam uma rebelião, eles fazem 7 mandamentos pelos quais eles vão viver, porque eles mandam na fazenda toda. Os porcos, eles começam a tirar vantagem sobre os outros animais. Os homens, eles tentam reconquistar a fazenda e não conseguem, porque os animais expulsam todo mundo. Eles se matam na construção de um moinho de vento, e esse moinho de vento é importantíssimo para a gente. A nossa compreensão sobre ele é importantíssima. Depois você vê que o Sansão, o cavalo trabalhador, ele colapsa, e aí ele tem um fim muito triste, e por fim os porcos, eles começam a se comportar exatamente como o Mr. Jones, que era o dono da fazenda anteriormente. A história é essa, acabou. Só que aí começam as nuances e começam as simbologias, e aí você vê os acontecimentos. Então vamos lá. Qual era a situação anterior ali dos animais? Os animais, eles viviam numa situação em que eles recebiam pouca ração, eles precisavam trabalhar muito, eles não tinham liberdade. O Mr. Jones bebia o dia inteiro, dava pouca comida para eles, faziam com que eles trabalhassem muito. Os cavalos tinham que puxar muita carroça, as galinhas tinham que botar muito ovo, e eles não tinham a partilha de nada daquilo. Uma vez, George Orwell, ele estava caminhando na rua e ele viu um menininho dando chibatada no cavalo. E o cavalo devia ser 5 vezes maior do que o menininho. E ele falou, cara, se o cavalo tivesse noção da força que ele tem, ele jamais seria oprimido por esse menino dessa forma. Se todos os animais eles soubessem a força que eles têm, eles jamais se deixariam explorar pelos humanos. E isso parece com o quê? Parece com Karl Marx. Falando, se a classe trabalhadora soubesse a força que ela tem e que toda a riqueza é gerada por ela, ela jamais se deixaria explorar. Fausto, você é comunista. Não, eu estou falando sobre a ideia. E o problema de Marx está no tempo dele, porque no tempo dele ele estava certo. No tempo dele a população era tão explorada que uma revolução se fazia necessária, era inevitável da forma que estava ali. O que não significa que a solução imediata para eles ali fosse uma Bíblia que fosse aplicável para todo tipo de relação humana. Claro que não. Então, Marx ele não é aplicável, e talvez ele não queira ter sido aplicável para todas as sociedades em todos os tempos. Ele era importante ali naquele momento. Na Revolução Francesa, o que os franceses precisavam fazer? Eles precisavam acabar com aquela nobreza que estava lá na Bastilha. E isso não significa que toda nobreza deva ser morta toda semana, porque é para isso que nobre serve. Entende que você tem que levar muito em consideração o contexto histórico e as motivações que levaram determinadas pessoas a pensar de determinada forma. E na época, a Rússia ela vivia sob o controle de czares. Os czares eles estavam distantes demais da realidade do povo, e eles exigiam demais da realidade do povo, do trabalho do povo, e eles davam muito pouco em troca. Então era natural, você tinha todos os ingredientes para que uma população humana, dadas aquelas circunstâncias, se rebelassem. Bom, o George Orwell, então, quando ele viu o menino oprimindo o cavalo e viu que o cavalo ele só se deixava oprimir pelo fato dele não ter consciência da força dele comparado com a força do menino, ele pensou em usar animais para dizer o quanto a população russa ela não se dava conta do poder que tinha e se deixava explorar através de determinadas ferramentas de discurso, de manipulação. E o que a gente vai ver no Revolução dos Bichos, que grande parte do poder dos políticos ali, ele está na retórica, ele está na narrativa da realidade, e nada mudou, porque hoje os políticos eles só têm poder porque eles têm controle da retórica. Então assim, é muito difícil você imaginar bolsonaristas
sem Nando Moura, Joyce Hasselman, embora eles sejam dissidentes, é muito difícil você imaginar um bolsonarista sem Terça Livre, é muito difícil você imaginar um bolsonarista sem Rádio Jovem Pan. São inúmeros elementos, sem Sarah Winter. É muito difícil você imaginar um líder ser endeusado sem que você tenha uma guerra de narrativa brigando com todo mundo, dizendo que a realidade na verdade é aquela. E aí você fala, Fausto, você é anti-Bolsonaro. Não. Porque na época do PT era exatamente assim. Você tinha pessoas cujo trabalho era basicamente mostrar o quanto o PT estava fazendo o bem para o pobre. Quando na verdade o que o pobre teve durante o governo do PT foram simplesmente migalhas que você pode considerar efeitos colaterais da defesa de interesses de um grupo muito seleto de pessoas. Aí eu tô me adiantando, eu tô dando muito spoiler, porque eu não consigo simplesmente fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas é assim, é como se o PT ele quisesse o bem de um grupo muito restrito de famílias muito ricas que detém todo o poder do país, e para defender o interesse delas, ele fizesse um populismo, e esse populismo fizesse bem para a população pobre. Ou seja, o que veio parar na camada da população pobre foram migalhas que foram efeitos colaterais do populismo que foi feito para beneficiar essas famílias aqui, em primeiro lugar. Ou seja, o pobre nunca foi o objetivo principal do governo do PT, e de governo nenhum, desde que o Brasil é uma república. E antes da república também. A gente não teve um momento na história em que a população foi o objetivo da classe governante, o bem da população fosse o objetivo da classe governante. Simplesmente não temos isso. E isso não acontecerá. Isso não acontecerá porque, por elementos que também constam nesse livro, porque a segunda coisa que você precisa, além de uma narrativa da realidade, além da Jovem Pan dizendo para você toda semana o que a realidade é, que na verdade é a China, na verdade são os anti, na verdade as pessoas que querem manchar o nome do Bolsonaro, são as pessoas que não querem que a cloroquina funcione, as pessoas que não querem que... Tirando essa guerra de narrativa, você precisa muito, muito mesmo, que as pessoas não tenham discernimento. E para que as pessoas não tenham discernimento, o que você precisa? Você precisa se dizer a favor da educação, mas ser maquiavelicamente contra ela, no sentido de desenvolvê-la de uma forma que ela não funcione. Por quê? Porque você precisa de mais galinhas, você precisa de mais ovelhas do que de burros e porcos. Então eu preciso contar primeiro para vocês a história toda, para que vocês a entendam. E a gente vai chegar nisso, calma. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra energia para gastar emergencialmente. Não. Então a gente vai andar de cavalinho aqui, não. E a gente vai passear de cavalinho. 17 minutos e eu nem comecei a história do livro. Eis que o fazendeiro, John, que era o czar da Rússia, ele dava pouca comida para os animais e explorava muito o trabalho deles. Vem o Old Major aqui, que é um leitão premiado por ele ter atributos físicos admiráveis e tal. E aí ele vem e joga real para os caras: olha, a gente passa frio, passa fome, passa necessidade. Não temos saúde, não temos educação, não temos um monte de coisa. Claro, ele não fala com essas palavras, mas ele diz, e a fonte de todo o nosso sofrimento, a raiz, a razão de todo o nosso sofrimento... Puta merda, onde eu tô? Eu sou burro demais, cara. Agora eu não lembro onde eu tô indo, porque eu desloguei aqui no meio. Senhor. Bom, aqui é Valência e eu devo estar indo pra cá. Esse porco, então, ele reúne esse pessoal nessa reunião secreta e diz: sabe de quem que é a culpa da gente viver com fome, com frio, passando a necessidade, e da gente não ter a partilha dos bens, a gente não usufruir parte da riqueza que nós geramos aqui nessa fazenda? É o homem. O homem é a razão de todo mal. O homem, ele precisa ser expurgado. E chegará o dia, e ele deixa a profecia, chegará o dia em que nós nos rebelaremos e nós tiraremos a presença humana. Nesse dia, quando esse dia chegar, a gente finalmente vai chegar à igualdade e a liberdade. Por quê? Porque aí cada um trabalhará de acordo com as suas habilidades e nós compartilharemos a riqueza entre nós de forma justa, de forma igualitária, equitária, vamos chamar assim.
Nossa, que bonito. Os animais, eles falam, caraca, é isso mesmo. É esse cara. Só que aí esse porco, ele vai lá e morre 3 dias depois desse discurso. Então ele não chega ao ponto de arquitetar ele mesmo essa revolução. E é por isso que, na minha opinião, na leitura de Fausto, esse porco aqui é o Karl Marx. Por que é o Karl Marx? Porque ele não chega às vezes de fato ali trabalhando para que se instaure. E existem uns caras que opinam a respeito dessa revolução dos bichos, que falam que ele é Lenin, e eu discordo, e outros que falam que ele é Karl Marx mesmo, e que o escritor George Orwell, ele não colocou o Lenin nesse livro intencionalmente, porque senão ele aumentaria demais a complexidade dessa obra, e todo o bem e o mal ficaria de forma muito subjetiva. O mal e o bem se tornariam coisas muito subjetivas, e aí ficaria difícil de você deixar lições de moral nessa obra. O que eu acho incrível, porque após ler eu percebi que eu concordo com essa versão, e eu prefiro acreditar nisso. Pois bem, o que acontece? O porco morre. Os animais, eles meio que ficam sem liderança novamente, mas aí o que acontece é que o Mr. Jones, o fazendeiro, o dono da fazenda, ele enche a cara um dia e dorme até as 4 da tarde e deixa os animais da fazenda com fome o dia inteiro. E aí uma das vacas fica louca, vaca louca, ela fica putaça e ela arrebenta a porta do celeiro e ela entra e ela começa a se servir. E todos os outros animais, eles a seguem, e todos os animais, eles começam a comer revoltados, achando que, e com razão, que eles têm direito a tudo aquilo. Mr. Jones acorda, pega a espingarda, vai pra cima deles, os homens vão pra cima dos animais tentando colocá-los no seu devido lugar, só que aí é tarde, os animais eles estão tão enfurecidos, mas tão enfurecidos que eles não dão ouvidos, e eles colocam os humanos para correr. E essa é a Revolução Russa, essa é a deposição do czar russo, quando de repente existe uma revolta popular e eles deixam de obedecê-los. Essa família, primeiramente ela foi isolada, e para garantir que ela jamais voltaria, ela foi assassinada, toda a linhagem ali, ela foi morta. E aí eu estou fazendo comparações demais com a Revolução Russa, né? Ué, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Eu vou ter que levar isso daqui de qualquer jeito. E eu sempre faço isso, eu sempre fico trapado aqui. Aí eu tenho que descer do cavalo e assobiar pra ele aqui embaixo. Veja, no dia seguinte da conquista da fazenda, os animais eles estão em êxtase. Por quê? Porque finalmente eles estão livres das amarras opressoras. Finalmente eles são livres. E nossa, eles olham para os campos, e os campos eles estão mais verdes do que jamais estiveram. Eles olham para os ovos e eles sentem um orgulho daqueles ovos como jamais sentiram. Isso daqui Fausto inventando em cima da história, porque o livro não fala com essas palavras. Mas você vê o êxtase dos animais no sentido de, puta, finalmente hoje nós somos o dono da riqueza e trabalhamos somente para nós mesmos, e nós não temos que prestar contas a ninguém, não somos explorados. Não é para enriquecer os humanos que nós estamos trabalhando. Isso diz muito a respeito daquela primeira conquista que muitos de vocês podem ter tido saindo daquela guild hardcore, aquela guild que te impunha metas, aquela guild que te cobrava demais, aquela guild que na guerra ela exigia um comportamento exato, preciso e impecável. Quando você fala, cara, eu cansei dessa pressão, você vai para uma outra guild for fun. E aí quando você chega nessa guild for fun, o que você vê? Que não tem cobrança nenhuma. E aí te bate uma saudade de fazer guerra. E aí quando você vai para a guerra, o que você percebe? Que a guerra é uma zona. Que ninguém se acha, ninguém se organiza, todo mundo fida, todo mundo morre e todo mundo sai puto porque perdeu. Num primeiro momento, não ter liderança é ótimo, só que num segundo momento, o que acontece? As vacas elas precisam ser ordenhadas, o porco e o cavalo, eles não têm mãos, né? Eles não têm mãos para ir lá ordenhar a vaca. O que eles vão fazer com o casco deles? E aí eles começam a perceber que eles têm que encontrar soluções para o trabalho deles. O boxer, que é o Sansão que faz menção à força descomunal do cara que caiu no chaveco da Dalila na Bíblia, eu achei muito boa a tradução de boxer para Sansão. Sansão ele fala, cara,
A gente não tem um humano para solucionar nossos problemas, mas a gente tem a nossa força de vontade, a gente tem o nosso vigor e nós agora trabalhamos para nós mesmos. Então eu vou trabalhar muito mais. Se antes eu já trabalhava muito, agora eu vou trabalhar ainda mais. E é com esse ímpeto que o Sansão ele vai para... ele começa a enxergar as coisas e ele vai repetindo para ele esse mote: trabalharei ainda mais, trabalharei ainda mais. Você vê que então a Fazenda ela começa a perceber que ela tem ideais de trabalho e ideais de vida, mas que ela não sabe fazer as coisas acontecerem na prática. E aí você vai vendo que os porcos eles são sempre os mais inteligentes, como qualquer grupo de humanos. Quando você pega qualquer grupo de humanos e joga para fazer um trabalho, se eu tenho uma empreiteira e eu contrato 50 pessoas e dou uma tarefa para eles fazerem, se eu volto no dia seguinte, esse grupo organicamente já vai ter escolhido o líder deles, que vai ser um cara que vai olhar para a situação e vai falar: não, é melhor que você faça isso e é melhor que a gente faça isso desse jeito. Nós somos seres humanos, são animais de manada, e nós elegemos os nossos líderes e nós gostamos de segui-los, para que haja um mínimo de organização para isso. E o que os animais logo percebem? Que os porcos eles são muito inteligentes. Os porcos eles são muito inteligentes, eles sabem sempre qual é a solução para cada coisa. Enquanto você tem outros animais menos astutos e menos inteligentes, que são muitos bons seguidores. E aí você tem, por exemplo, as ovelhas. O que as ovelhas fazem? Elas seguem o pastor, elas andam com o rebanho e elas repetem Bé o tempo inteiro. Elas ficam falando Bé uma para outra todo dia. E você vai ver que elas vão desempenhar um papel muito importante nessa história, porque elas aceitarão a verdade que lhes é imposta e elas repetirão essa verdade incansavelmente. Os animais, então, eles para colocar ordem, eles fazem uma reunião e falam: cara, é o seguinte, a gente vai viver sobre 7 mandamentos. A gente vai viver sobre 7 mandamentos. E eu não lembro de cabeça aqui, mas todos os animais são iguais, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal beberá em cama, nenhum animal matará o outro animal, e todos os animais são iguais. Existem mandamentos pelos quais eles vão viver e com o qual eles concordam. O que acontece? As galinhas, as ovelhas, elas tinham dificuldade de entender aquilo. Um dos porcos, ele achava que era fundamental a educação, e ele começou a estimular todos os animais a aprenderem a ler. E ele criou escolas de leitura, de aprendizado. Só que aí o Sansão ele era muito bom trabalhador, mas ele era um péssimo aluno. A outra vaca lá, quando ela aprendia a 5ª letra do alfabeto, ela esquecia a primeira, e ela não conseguia juntar as letras, e ela não conseguia aprender a ler. Então, para eles, foi feito um resumo desses 7 mandamentos. Os 7 mandamentos já eram pouca coisa, e fez-se um resumo ainda desses 7 mandamentos, que foi 2 patas ruim, não, 4 patas bom, 2 patas ruim. 4 patas bom, 2 patas ruim. Esse mote ele vai ser importantíssimo para você perceber que no Brasil, até hoje, nós usamos esse mote para tudo. Porque a gente tenta enxergar a sociedade de um prisma que não faz o menor sentido. Aí você vai ver que muitas vezes os animais eles entram em conflito, porque as galinhas falam: eu não tenho 4 patas. E você está dizendo então que porque eu tenho 2 eu sou ruim. E aí eles vão dar uma amaciada na coisa, né? Ele fala: veja bem, você é uma galinha, mas as suas asas, elas não te fazem voar. Logo, as suas asas não são outra coisa senão patas. Então, você tem 4 patas, então você é boa. E aí a galinha ela fica lisonjeada e fala: não, então esse mote está certo. Então, esse ditado, então essa máxima, então esse mandamento, ele está certo, porque eu tenho 4 patas, logo eu sou boa. Isso está implícito, está nas entrelinhas, não está dessa forma no livro. Mas você pode perceber que existe uma preocupação muito grande dos animais de se encaixarem à realidade e de fazerem com que esses mandamentos, de fato, narrem a realidade que está acontecendo. E é importante você perceber que tanto no governo Lula como no governo Bolsonaro, a gente admite determinadas verdades absolutas e depois a gente molda a realidade para que a gente não esteja mentindo nessas verdades absolutas. Perceba que primeiro você fala que é uma gripezinha que não mata ninguém, mas aí como foi a mãe da sua vizinha que morreu, aí, não, mas é que ela é exceção, é porque ela era debilitada, mas e o outro de 18 anos que morreu também? É porque, e aí você entra numa
numa guerra ideológica e numa luta muito grande para fazer com que aquele mote inicial, para que aquela sua máxima inicial, ela continue valendo. Para quê? Para que você não deixe de se ver como uma pessoa boa e melhor e superior às outras. Porque nesse mote de que 4 patas bom, 2 patas ruim, você tem uma coisa essencial que dá propósito, dá pertencimento para os animais. A gente está falando daqueles que refletem menos. Eles têm propósito, se livrarem dos humanos. Eles têm pertencimento, eles pertencem ao lado bom, à casta boa dos animais, dos seres que são bons. E eles têm uma coisa que resume muito, muito bem a realidade deles, e eles têm pelo que lutar. Eles vão repetir aquilo incansavelmente. O que acontece? Entra aqui um segundo elemento importantíssimo para o desenrolar dessa história. Primeiro, você começa a ver que as lideranças elas vão se polarizando. Então você tem o Bola de Neve e você tem o Napoleão. Bola de Neve é aquele cara que quer que as pessoas aprendam a ler, que os animais aprendam a ler, porque ele acha que aquilo é importante. O Napoleão, ele fala que é uma besteira, porque você está pedindo que galinhas e que ovelhas aprendam a ler, sendo que na verdade a gente precisa trabalhar porque a gente precisa ter a melhor fazenda do país para que as fazendas do lado percebam que os humanos não são necessários. Então não basta ser feliz e não basta ter sucesso, você tem que aparentar a felicidade, você tem que transbordar sucesso. Para quê? Para que as outras fazendas olhem para você e vejam um modelo a ser seguido, para que os animais também se rebelem, para que eles encontrem a liberdade dos humanos. Isso diz muito a respeito da propaganda socialista e comunista. Da mesma forma que Hollywood, ela só passou a existir como uma forte propaganda capitalista. Vender o American Way of Life, a forma de vida americana, do drive-thru, da indústria, do acesso a bens, do progresso, da ostentação. Isso foi uma maneira de tentar vender uma visão do mundo que se contrapunha ao comunismo, que vinha com ideais de igualdade. Bom, Napoleão sempre foi contra essa educação. Ele dizia que você tinha que buscar o trabalho e a prosperidade. E é engraçado como essa polarização PT, Bolsonaro, ela é uma estratégia muito boa e ela desde sempre existiu, e ela maquia interesses de classes muito maiores que não aparecem na narrativa da história, que são as outras fazendas com qual a Animal Farm ela negocia. Porque a Animal Farm, a fazenda, né, dos bichos, ela vai fazer também comércio e ela tem interesses. Ela tem interesses em vender a sua madeira, ela tem interesse em vender os seus ovos e o seu feno, e ela tem interesse em garantir um estilo de vida confortável para os porcos, que são aqueles que querem estar no topo e no comando e no usufruto de toda a riqueza gerada por ela. Me perdi um pouco aqui, né? Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu sei que alguém essa semana vai ficar muito feliz porque vai conseguir comprar Balenos mais 10. Eu tinha muita essência de cobre, não é uma coisa que dê dinheiro, mas eu vou fazer a alegria de alguém quando eu finalmente colocar isso daqui para vender no mercado. Deixa eu ver quantas eu tenho. Tá longe ainda, né? Preciso de muito mais do que isso. Onde eu estava mesmo, gente? O que acontece? Enquanto o Snowball, o Bola de Neve, enquanto o Bola de Neve ele estava querendo buscar a escola para adultos e colocar todo mundo para estudar e todo mundo para aprender alguma coisa, para que eles pudessem compartilhar o conhecimento ali que eles tinham acesso, o Napoleão estava dizendo que aquilo era uma falta de tempo, que eles tinham que trabalhar. Mas o que ele fez? Ele pegou a ninhada de cachorros, os cachorros nasceram, e assim que eles esmamaram, o Napoleão, que se impunha como uma voz ali de liderança e alguém muito influente, ele disse o seguinte: deixa que eu cuido da educação deles, porque vocês precisam trabalhar, a gente precisa se destacar, a nossa fazenda ela precisa ser próspera, vocês não podem perder tempo com isso, e deixa que eu me encarrego da instrução e da educação deles. E ele some com esses filhotes e ninguém percebe.
E aí você fala, não, é impossível que a mamãe cachorro e que o papai cachorro não tenham prestado atenção no desaparecimento do filho deles. Mas não é que os bebês eles desaparecem. Os bebês eles estão ali, naquela mesma fazenda. Só que os pais não sabem, eles vão trabalhar sem saber o que os filhos estão estudando. E esse é um outro ponto, porque quando os pais eles não têm acesso à educação, eles não sabem ler e mandam os filhos para a escola, eles estão mandando os filhos para a escola sem saber o que eles estão aprendendo lá, eles não conseguem monitorar, eles não conseguem acompanhar esse aprendizado. Logo, esses filhotes que estão tendo uma educação filosófica ali e que estão aprendendo a defender determinadas ideias e determinados ideais, eles não têm dentro de casa uma proteção que diga para eles que na verdade aquilo não faz sentido e que aquilo é errado. Então os filhotes eles somem de cena no livro e eles só voltam muito tempo depois e de uma forma bastante chocante, bastante surpreendente e sem que os pais tivessem se dado conta dessa transformação ao longo desse tempo. Nessa época, então, o Snowball, que a gente vai entender que ele é Trotsky, você pode não ter interesse nenhum em Revolução Russa. Eu também manjo muito pouco, então eu não posso dar aula sobre isso. Mas Trotsky foi o cara que, por muita persuasão, por grande eloquência, ele tentou aplicar a Revolução Russa dentro dos ideais de Karl Marx. Ele tentou fazer com que ele tentou implementar o chamado comunismo de verdade. E aí você pode ter os seus gatilhos acionados e falar que ele jamais daria certo e que sempre tem um que fala que não existia um negócio de verdade. E eu concordo com você. Eu não acho que se Trotsky tivesse vencido Stalin e se ele tivesse sobressaído, ele teria implementado um comunismo que supostamente daria certo no fim das contas. Eu duvido muito. Mas cai muito bem com Trotsky, esse personagem do Snowball? Sim. E o Napoleão, a gente descobre muito rápido que ele é Stalin, até pelo resto de todos os acontecimentos no livro, a forma como ele opera, a maneira como ele promete, a forma eloquente com que ele trabalha e a forma com que ele manipula o Squealer, que é o Garganta, que seria, no caso, a Terça Livre, a Sarah Winter, a Jovem Pan, o Nando Moura, a Joyce Hasselman, embora tenha dissidentes aí no meio, durante muito tempo a narrativa ela precisa ser muito bem controlada e Stalin faz isso muito bem. Bom, Trotsky, o Snowball, de repente eles chegam e propõem a construção de um moinho de vento. O que esse moinho de vento ele vai fazer? Ele vai gerar energia elétrica para a fazenda, vai fazer com que eles tenham que trabalhar muito menos e com que eles possam comer muito mais. O Trotsky, então, ele tem um projeto para a Rússia que, se todo mundo trabalhar muito, eles construirão um país que eles conseguirão partilhar em paz, em justiça e fraternidade, tendo que trabalhar muito menos e vivendo uma vida com muito maior conforto. Esse era o ideal da sociedade idealizada. E Stalin, ou o Napoleão, nesse livro, ele vai dizer que isso é besteira e que você não tem que ficar construindo um moinho, que você tem que, na verdade, trabalhar mais. Então ele quer mais feno, ele quer mais ovos, porque ele quer vender esse feno e esses ovos para comprar mais coisas, para fazer com que a fazenda cresça ainda mais. Então o que você tem? Você tem duas pessoas defendendo dois caminhos pro bem da nação, pro bem da fazenda. E os animais, eles não têm muito discernimento. E eles veem que o Snowball e o Napoleon, eles entram em conflito o tempo inteiro, eles discordam o tempo inteiro, mas eles percebem que os dois querem o melhor para aquela fazenda. Então parece que o último que fala sempre está certo, porque os dois estão certos, porque eles querem o melhor da fazenda, e os animais eles se preocupam só em seguir alguém que queira o melhor da fazenda. E eles não opinam muito bem sobre as medidas em si que vão levar a esse sucesso e a esse glamour e a esse futuro melhor. Então, ao invés deles fazerem conta do quanto eles vão conseguir com a venda de ovos e feno a longo prazo, e do quanto eles vão ter que trabalhar para o moinho, e como que eles vão fazer esse moinho funcionar, e como a vida deles será depois disso, eles deixam isso de lado
E eles focam somente na disputa dos dois. Quem é que tá certo? Quem é que fala melhor? Quem fala mais bonito? Quem que tá mais certo? Quem que é o mais bom desses dois aí? E aí você fala, puta, mas como esses animais são burros, não era mais fácil estudar o moinho? Sim, você estudou a reforma da Previdência? Você está estudando a reforma tributária? Você está vendo as mudanças que aconteceram dentro do IBAMA? Você entendeu o que foi a treta que aconteceu lá com os números do INPE? Você sabe como está o impostômetro de São Paulo? E você vai no portal da transparência e vê quais são os gastos públicos? Eu não tô te enganando, não, porque eu também não faço isso. Mas antes de você chamar esses animais de burros, porque eles não pensam no futuro e eles não fazem conta e eles não fazem orçamentos, perceba que nós brasileiros também não fazemos. Nós também abrimos mão da participação dos projetos, na participação no desenvolvimento das ideias, a gente abre mão do debate das ideias porque a gente fica debatendo quem é que tem que estar no governo e você tem certeza absoluta que é o seu candidato e não do outro, que é fascista ou que é comunista. Então, quando a gente fica debatendo a moral, o valor, o caminho certo, se é o caminho da esquerda ou se é o caminho da direita que dá certo, a gente desperdiça a oportunidade de analisar cada passo que esses governantes estão dando. E esses passos, eles são horrorosos, eles são tenebrosos. E se nós, como sociedade, tivéssemos uma visão um pouco melhor, a gente não se daria ao trabalho de começar a construir esse moinho. Por quê? Porque a gente veria logo, desde o começo, que os porcos eles não tinham ideia do que era um dínamo e como esse dínamo seria feito e onde é que eles conseguiriam esse dínamo. Logo, eles começaram a trabalhar numa obra, numa empreitada, que era construir um moinho de vento, e trabalharam muito, e trabalharam bastante, e comeram menos, e dedicaram recursos a essa construção, sem saber se isso funcionaria um dia. E eu acho que aí está uma crítica à Revolução Russa muito grande, que é aplicável a muitos governos de hoje em dia, inclusive aos nossos. Porque a gente defende muito a adoção de determinados caminhos sem ter feito a conta correta de se isso, no fim das contas, trará o benefício que nós queremos ou não. Porque enquanto a gente fala de reformas tributárias e de redução de encargos e de benefícios, enquanto a gente luta por determinados benefícios, a gente faz vista grossa ao investimento de milhões de reais do governo numa consultoria para o Bolsonaro saber quem são os jornalistas e influencers que falam bem ou falam mal dele. E a gente não questiona esses milhares de reais que foram gastos nessa tentativa. E aí você fala, por que você está falando de uma treta que está acontecendo nessa semana num vídeo que você espera que seja temporal? Porque esse investimento nessa lista do Bolsonaro, para ele saber quem gosta dele e quem não gosta, quem fala bem dele e quem que não fala, está embutido a representação de uma série de outros custos inúteis que o governo faz todos os dias e que não precisaria fazer. E que se nós tivéssemos uma população não polarizada, que não ficasse se batendo o tempo inteiro, chamando um ao outro de fascista e de comunista, nós seríamos uma massa, uma população brasileira que colocaria o presidente na parede e diria, mas que caralhos, que merda você tá pensando, pegando o meu dinheiro, pegando milhões de reais e pagando gente inútil, imbecil, para fazer um levantamento imprestável como esse. Então, ao invés da vaca e da ovelha e dos porcos não, né? Das vacas, das ovelhas, das galinhas, dos cavalos, ao invés deles ficarem brigando se era Snowball ou se era Napoleão que tinha a melhor ideia, eles deveriam estar envolvidos em pensar, na hora que chegar na fase de conclusão desse projeto, quem é que vai fazer o dínamo, onde é que nós vamos comprar isso, com que dinheiro, e o empenho que todos os animais da fazenda estão fazendo para que esse moinho fique pronto, ele justifica o benefício que vai vir depois. Para que é que nós precisamos de energia elétrica se nós somos galinhas e vacas e cachorros que não usam eletricidade porque sequer entram na casa? E se o trabalho de moagem em massa, ele precisa ser feito somente porque a gente precisa de dinheiro para construir esse moinho, mas se a gente quiser plantar comida para que a gente colhe e coma, a gente não precisa de nada disso. Então, é a falta do debate naquilo que é realmente necessidade e a falta de participação do coletivo nas decisões coletivas que leva a fazenda cada vez mais a busca incessante de um objetivo que não pode ser alcançado e que, na verdade, eles se convencem todos os dias através de retórica de que é aquilo que eles querem, mas, na verdade, eles não sabem se é aquilo exatamente que eles querem.
os animais ao longo do tempo, eles começam a refletir se era por isso mesmo que eles tinham expulsado os humanos, se não era por uma vida muito mais simples, muito mais justa, de menos trabalho, de mais comida, e não de vender o almoço e a janta para comprar pedra, para erguer mais ainda aquele moinho de vento, uma obra que nunca ficaria pronta. Eu vou chamar isso daqui de primeiro vídeo, e aí depois a gente vai começar o próximo vídeo falando da tomada da liderança, porque afinal de contas o moinho era um plano de Trotsky, e eis que o Stalin, ele chega com os animais crescidos. Lembra daqueles cachorrinhos que ele falou, deixa a educação deles comigo? Ele chega e toma esse moinho. E quando os animais eles tentam contestar essa tomada, aí os cachorros eles se revelam. Isso vai ficar para a segunda parte do vídeo. Espero que vocês estejam interessados ainda quando ele chegar. Por hora é isso, grande abraço.